Olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre meditação. Meditações no plural de Marco Aurélio. Na verdade é no plural. Plural. Livro que a minha namorada me deu e a gente lê junto. Muito do meu trabalho intelectual é junto com ela, viu? Uma mulher extremamente inteligente. Esse livro tem um prefácio muito bom da professora Lúcia Helena Galvão Maia. E o livro perfeito que foi escrito pelo Marco Aurélio para ele mesmo, é um diário, na verdade está lendo um diário de um homem, né? Que é uma coisa... Não gostaria que lesse o meu diário, coisa inconveniente, né? Mas já está morto, foi encontrado já depois de morto, depois de muito tempo. Enfim, ele não sabe, né? Mas é um diário bom, né? Um livro bom, muito virtuoso. Ele passa o livro todo elogiando pessoas, encontrando o que há de melhor nos outros. Eu diria isso. Encontrando o que há de melhor nos outros. Eu já gravei outro vídeo que a gente vai se alimentando de coisas internas, né? Enfim, a gente tem um mundo externo, a gente traz para o nosso interno. Diria que o Marco Aurélio, ele literalmente se alimentava de muitas coisas boas para o interno dele, né? Ele perdeu filhos no meio de guerra, estava no meio da guerra, então ele ia acampar e escrevia nesse diário. E ele não sucumbiu ao lado sombrio, né? Não sucumbiu, para quem assistiu Star Wars, não sucumbiu como Anakin Skywalker, né? E é uma figura real, né? Uma figura real. Era um imperador, então para ele ser um cara ruim, né? Ou ser um cara que, pô, injusto era muito fácil, né? Muito fácil no sentido de o poder corrompê-lo, né? E ele entendia que o poder corrompia, ele fala isso no livro. Eu vou ler um pouco dele, não sei se a gente vai chegar nesse tema, acredito que não, vou ler só o início dele. Mas ele fala sobre o poder corromper. Mas ele entende isso, mas não, eu vou ficar na minha, eu vou ser justo, enfim, vou dar... Cara, ele agradece no livro sobre, por exemplo, olha, graças aos deuses, né, aos deuses, todo homem que necessitou da minha ajuda eu pude ajudar, né, coisa linda, né, ele ficar felizão lá, né, então, poder ajudar o próximo, né, então, praticar a caridade, que é uma coisa que fazer um trabalho, viver de uma forma filantrópica. Então eu diria que o Marco Aurélio, por tantos outros motivos, não só este, foi um dos homens que a gente foi datado na história mais virtuosos que já pisaram na Terra. Ele trabalhou o intelecto dele, trabalhou a filantropia, trabalhou a moralidade de uma forma muito bem lapidada. Ele trabalhou o físico dele, né? Era um cara forte. Ele foi se lapidando, era um guerreiro também. Ele não ficava no palácio, né? Ficava no meio da guerra. Foi lapidado de uma forma incrível, né? Como homem aqui na Terra. Nota mil. Eu vou ler aqui, ó, livro 1. Herdei do meu avô Verus o bom caráter e a serenidade. Então ele já começa o livro agradecendo o avô. Bom caráter e serenidade. Da reputação e memória legadas por meu pai, recebi o caráter discreto e viril. O pai dele se chamava Marco Ânio. Ele era um magistrado. Tinha
tinha um nome diferente, né? Não era magistrado, não se referia a ele é juiz, mas era um cara com poder no Império Romano, era um juiz, mas tem um nome diferente ali, não chamava ali de juiz, mas era um juiz. Pra gente aqui fazer uma alusão, ele era um juiz. E ele elogia o pai por ter um caráter discreto e uma virilidade, né? Então era um cara ali na dele, na visão do Marco Aurélio, mas um cara ponta firme, né? Um cara, né, não era um cara fraco, um cara forte, mas não era um cara exibido. Mas é o que eu falo, o Marco Aurélio, ele consegue extrair das pessoas boas coisas, então ele olha o mundo externo dele com bons olhos, mesmo no meio da desgraça, né? Isso é muito interessante. Agora ele já vai elogiar a mãe. Começou pelo avô, agora depois pelo pai, agora a mãe. Com minha mãe, aprendi a respeitar os deuses, a ser generoso e a não agir mal, como também não ter pensamento semelhante. Dela, assimilei a fragilidade no regime de vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos. Então a mãe ensinou generosidade, um distanciamento do modo de viver próprio dos ricos, então uma simplicidade da mãe, né? Então, o pai é um cara ali viril, discreto, e a mãe generosa, a mãe ensinando bons preceitos, né? É muito bacana isso. Assim como meu bisavô, não frequentei escolas públicas e dispus de bons mestres em casa. Entendi que, para isso, é necessário gastar com generosidade. Então, já deixa claro, olha, que com o bisavô, aprendeu a não gastar muito, né? Ser um cara simples, enfim, ter um meio termo, né? E já pensa no seguinte, olha, já tinha consciência de classe, olha, eu não fui para a escola pública, meu bisavô não foi, já desde o bisavô, já o bisavô não foi para a escola pública, eu, enfim, tive bons mestres, então ele já tinha aquele pensamento, Marco Aurélio já tinha aquele pensamento de classe, olha, eu fui privilegiado. Com meu preceptor, percebi que não devo aderir à facção nem dos verdes. Agora ele está agradecendo o preceptor dele. Para ele mesmo, tá? Então não é uma coisa falsa. Nem dos azuis, nem ser partidário dos grandes escudos, nem dos pequenos escudos. Vi que devo suportar as fatigas e ter poucas necessidades. Aprendi a valorar o trabalho com esforço pessoal e a abstenção de excessivas tarefas. E é desfavorável colher da calúnia. Interessante isso aqui. Digno de um rei mesmo, né? É aquela coisa de não ficar aderindo um lado nem outro, né? Tem que ser um rei. Ele se portava como um. No meio termo, não ficar aderindo nem um lado nem outro. E também vou trabalhar árduo, mas não aderir a excessivas tarefas, coisas que ele aprendeu com o preceptor dele. Coisa que eu tenho que aprender, porque meu cérebro é muito acelerado. Quer fazer um milhão de coisas e muitas vezes eu não respeito o meu corpo, né? Então ele está respeitando o corpo dele. Me esforço pessoalmente, mas me abstenho de excessivas tarefas. Ele aprendeu com o preceptor. Deixa eu ler mais um outro ponto. Diógneto me mostrou que devo evitar ocupações inúteis, desconfiar dos que contam que fazem pródigos. Muito interessante esse ponto, né? Assim, porque evitar ocupações inúteis, porque, rapaz, ocupações inúteis. Então, por exemplo, hoje, para a era moderna, a gente faz ocupações inúteis.
fica no Instagram, fica no TikTok, fica aderindo à fofoca. O Marco Aurélio é porque eu li aqui, ó, não sei se vai dar pra enxergar, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, eu tô olhando ponto 6 aqui. O Marco Aurélio, ele é contra a fofoca, assim, larga a fofoca, enfim. Ele é contra a inutilidade, e ele vivia assim mesmo, né? Porque tem um cara que fica contra, mas fica nisso aí, né? Critica, mas enfim, ele tem as inutilidades dele. Não, o Marco Aurélio viveu virtuosamente, ao que interessa ao ponto. E isso é muito interessante. Então, ele agradece o Dioguineto por ensinar a ele a evitar ocupações inúteis e desconfiados que contam que fazem grandes feitos, né? Então ele bota aqui prodígios. Ele coloca aqui que então o cara que, não, fiz coisas espetaculares. Rapaz, ficar contando história que você vê. Às vezes o brasileiro, ele gosta, por exemplo, muito da mentira. Então tu segue o cara que tá mentindo ali e, cara, tu quer pular uma casinha, pular fase, e não tem como fazer isso. Então o Marco Aurélio já entendia muito bem isso. Então, contra a ocupação inútil. Então, contra você ficar fazendo coisa que não te leva a nada. E é muito interessante isso. Eu já vou fechar o livro, porque Deus lindo. Porque a ocupação inútil, esse é um tema muito interessante, porque muitas pessoas querem fazer coisas úteis para chegar num resultado. Não é o ensinamento do Marco Aurélio, tá? Não é o ensinamento dele. Você tem que fazer coisas úteis porque por virtude, para você estar compatível com a natureza. Então, às vezes é um pensamento até mesquinho de uma pessoa que tudo que ela faz é para ter um resultado, né? Então, eu vou acordar cedo para ficar rico, para ficar milionário. Não, acorda cedo, vai lá, pega teu sol, abre a janela, toma seu café com calma e com foco você faz o que deve ser feito, né? Vai estudar, vai trabalhar, não se agite. É um processo, não é uma coisa do resultado. Pega seu sol, né? Sua vitamina D. E nesse tempo você não se ocupa com coisas inúteis. Não. Por exemplo, quando eu fiquei 5 dias sem celular, isolado numa religião hindu, meditando o dia todo e aprendendo com mestres, com monges, é muito interessante, porque eles são contra a fofoca mesmo, igual o Marco Aurélio. Então, começa a contar a fofoca, meu irmão, tchau. Vai pra puta que pariu. Esse é o pensamento deles. O Marco Aurélio é a mesma coisa, porque você vai estar perdendo tempo. Então, uma fofoquinha ali pra ele já era perda de tempo. Agora, pensa aí quantas fofocas você não pega ali de Big Brother Brasil, A Fazenda, ou qualquer outra besteira aí. Só de tu pegar teu Instagram e você fica assim, ó, rodando assim, tudo. Então, esse é um tema muito, muito interessante, viu? E é isso, eu só fiz uma introdução aos 6 primeiros tópicos do nosso querido Marco Aurélio, nosso imperador filósofo, acredito que Sêneca também é bem popular, mas acredito que ele é o filósofo mais popular do estoicismo. E é isso, tá? Um forte abraço a todos, aos eméritos colegas que assistiram até aqui. Valeu!